Em Brasília, capital de todos os brasileiros, 16 horas e 30 minutos desse domingo, dia 25 de fevereiro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos a esse evento, conferindo o gabarito questões da Sesgran Rio, com foco na Caixa e Banco do Nordeste do Brasil. Questões mais atuais, questões mais recentes, essas que nós vamos fazer, que não necessariamente tenham sido aplicadas no concurso da Caixa do BNB. A nossa banca examinadora é a Fundação Sesgran Rio, que fez o concurso do Banrisul, fez o concurso do Banco do Brasil no ano passado, então a gente tem que aproveitar, verificar qual é a forma, quais são as abordagens que essa banca examinadora ela tem adotado. Deixa eu ver quem é que já está aqui conosco. Muito bem. Está tudo certinho aí? Como é que está o som, imagem? Já estou enrolado aqui para variar. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Pois é, segunda vez que a gente se encontra hoje, né? Que coisa boa, que privilégio para mim poder, nesse domingo, me encontrar com vocês já por duas vezes. De manhã tivemos um evento específico, foi esse evento aqui para o concurso do Banco do Nordeste do Brasil, intensifica a sua preparação. Esse material ele está disponível, está salvo aí no canal do YouTube do Gran Concursos. Quem é que esteve comigo aí de manhã? Vamos dizendo aí. De manhã nós tivemos esse evento, então, o Banco do Nordeste intensifica a sua preparação. Estava previsto começar às 8, mas tivemos um probleminha, só começou às 9, exatamente no horário que eu estava escalado. Às 9 horas, então, eu apresentei conhecimentos bancários. Às 10 horas entrou o professor de raciocínio lógico e às 11 horas o professor de português. Então esse evento, 3 horas de duração, com dicas, com resolução de questões, está disponível no canal do YouTube, canal do Gran Concursos, tá? Muito bem. Garantir a estabilidade de poder de compra, zelar para o sistema sólido, eficiente e fomentar o bem-estar econômico da sociedade, tá? Pode ser considerado, sim, a principal função do Banco Central. A Fernanda está perguntando. A principal função hoje é zelar pela estabilidade, garantir a estabilidade do poder de compra da moeda. E ela tem outras atribuições, não necessariamente com essas palavras, tá? Mas não tem como a gente negar, não existe outro que tenha esse objetivo. Marlene aí lá de Varginha, né? Então eu quero cumprimentar todos aí de Varginha. Nós temos aí uma aluna já um bom tempo de Varginha, que nos acompanha, que realmente está sempre em conexão comigo. Já tive uma vez em Varginha, na época que eu estava na ativa no Banco do Brasil, para dar uma palestra sobre as operações de arrendamento mercantil. O meu abraço para todos aí de Varginha, tá? Que coisa boa. Então é isso. Deixa eu ver aqui como é que estão as participações, tá? O Alex está dizendo que teve pela manhã, a André agradecendo, ajudar todos, né? A Luiz Augusto está perguntando se vai rolar simulado do Banco do Nordeste com Caixa. Nós teremos simulados distintos, tá? A propósito de simulado, o primeiro simulado da Caixa Econômica ele foi aplicado no dia 10 de dezembro de 2023. Ele está disponível nesse endereço que aparece aí na sua tela, bit.ly/gram, underline, o número 1, a letrinha O, minúscula, underline, a palavra Caixa. Tivemos também um simulado do Banco do Nordeste do Brasil, pré-edital, que foi aplicado no dia 14 de janeiro de 2024. Como esse edital, naturalmente que esse simulado que foi aplicado em 14 de janeiro de 2024, ele levou em conta o conteúdo programático do concurso 2018. E o de 2024 agora ele não foi diferente, a não ser com algumas novidades, com a parte de atualidade no mercado financeiro e tal. Então não causa estranheza alguma não, então ele pode ser utilizado. Mas nós temos um simulado que era já para ter sido aplicado, mas também surgiram uns probleminhas, que ele acabou sendo prorrogado, ele era para ser aplicado no dia 18 de fevereiro. Mas um dos nossos professores teve um problema de saúde, não conseguiu realmente entregar as questões, e aí tiveram que correr para outro professor, e esse simulado então está previsto, agora eu acho que já tem todas as questões prontas para ser aplicado no dia 3 de março de 2024, no domingo.
ele é na parte da manhã, a prova é disponibilizada com tempo idêntico do nosso concurso, 4 horas. Depois você tem 1 hora para marcar suas respostas e finalmente é divulgado o gabarito e também qual é a posição que você fica no todo em relação aos demais participantes, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma participação aqui. Boa tarde, Campos Gerais está dizendo, então Sibeli está dizendo, né? Campos Gerais é perto de Varginha, não é isso? Thaís Soriano, de Manaus. Isso, Tereza, mais uma participação com o professor Cid, né? Eu procuro fazer esse evento, não, o simulado não é no YouTube não, tá? O simulado é na plataforma do Gran Curso, ela é gratuita. Você vai nesse endereço que aparece aí, bit.ly, Gran BNB1, e aí você vai ter acesso à sua inscrição para que no dia do simulado seja liberado para você a prova, tá legal? E aí é tudo lá. Depois, cada professor, ele tenta resolver as suas questões aqui no canal do YouTube, tá? Isso, a Bianca tá lembrando aqui, tá? Nicolas Macedo, de Maceió, é um dos poucos estados brasileiros que eu não conheço ainda, mas que eu tenho muita vontade de conhecer. A Isa, lá do Piauí. Piauí, eu só conheço o aeroporto de Teresina, o aeroporto antigo. Um calor quando abriu aquela porta, muito quente, não é isso? Parauapebas, Pará. E Barraiana, Uruguaiana, e muita gente de norte a sul, que maravilha. Então são essas informações iniciais, lembrando do nosso site de questões, o Gran Questões, onde você tem ali mais de 72 mil provas de concurso, mais de 2.400.000 questões, mais de 2.000 simulados inéditos. Uma outra informação relevante para quem tem interesse, quem quer passar em concurso de instituição financeira, necessariamente, obrigatoriamente tem que participar desse nosso grupo de estudos aqui do Gran Concursos, lá no Facebook, bit.ly/Gran Bancárias. Tranquilo? Dito isso, então, nós vamos para as nossas questões. Eu separei 7 questões. Foi muito interessante que assim que a gente encerrou o evento da semana passada, que foram acho que 7 ou 8 questões, eu tenho procurado fazer um número em torno de 7 ou 8 questões, no máximo 9, para que a gente possa resolvê-las com tranquilidade, que a gente possa bater um papo depois. Eu quero que esse evento, esse nosso encontro aos domingos às 4h30 da tarde, ele sirva para a gente, né, não ficar estressado, pelo contrário, ver as questões com tranquilidade, resolvê-las, encontrar a resposta, entender por que a alternativa está errada, por que a outra alternativa, por que aquela que é correta, efetivamente, por que ela é certa, né? Então esse é o nosso papel principal. Eu cheguei à conclusão que não vale a pena ficar com uma quantidade muito grande, fazer 20 questões numa correria, numa loucura. Eu acho que é mais interessante a gente trabalhar menos questões, mas trabalhar com calma, com tranquilidade. Igual de manhã eu tratei de 2 assuntos que não tem a ver com o concurso da Caixa Econômica Federal. Mas você que vai fazer o concurso do Banco do Nordeste do Brasil, não deixe de assistir, tá? Essa minha 1 hora de participação, onde eu falei sobre os 5 Cs do crédito, são 5 palavras que começam com a letra C, né, que tem a ver com o crédito, o caráter, condições, a capacidade colateral e capital, são os 5 créditos, e aí você vê com detalhes. E falei também com os riscos da atividade bancária, que é exatamente o risco de crédito, o risco de mercado, o risco operacional e o risco sistêmico. São esses que a gente viu. Tranquilo? Deixa eu ver o que mais tá. Quando o resto... Eu não sei dizer esse detalhe, tá? Realmente, o Zé Raimundo é um dinossauro, né? Vem da pré-história da era bancária, porque eu comecei a trabalhar em banco em 1968, tudo isso que a gente tem hoje. Quando eu me aposentei 20 anos atrás, que eu me aposentei em 2004, vai fazer 20 anos no dia 1º de maio, então muitas das coisas não existiam. Pensar em um Pix, pensar em Drex, pensar em Marketplace, pensar em Big Techs, né? Não tinha Fintechs, um monte de coisas que a tecnologia da informação possibilitou, tá? Então a primeira questão que nós vamos fazer, ela trata do Pix, uma questão interessante, uma questão difícil, ela não é muito fácil não. Em geral a gente não aborda esse detalhezinho que foi cobrado aqui na prova. Vamos fazer então essa primeira questão. Pix serve para o Banco do Brasil,
Perdão, a Caixa Econômica Federal, bom, serve sim para o Banco do Brasil, tanto é que a questão é do Banco do Brasil, também não está errado. Só que não serve para o concurso que a gente vai fazer agora, né, que é a Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil. Vai servir para os dois sim, tá bem? Então eu vou fazer aquele cortezinho maroto, quando a gente voltar, eu bato um papo com vocês, é bem tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Essa questão, ela foi utilizada pela Banca Examinadora Fundação Sesgran Rio no dia 23 de abril de 2023, no concurso do Banco do Brasil. Uma questão de média dificuldade, talvez até uma questão difícil, tratando do Pix, o sistema de pagamentos instantâneos. Vamos à questão que diz assim: o Internet Banking facilita a realização de transações bancárias, mas também oferece risco para usuários finais, que são pessoas naturais. Para minimizar os riscos, o Banco Central do Brasil determina que os participantes provedores de conta transacional do Pix devem estabelecer limites máximos de valor para a iniciação de um Pix com finalidade de compra ou de transferência por conta transacional e possibilidade de diferenciação do limite estabelecido para o período diurno e para o período noturno. Então, olha só, o Banco Examinadora pegou os termos que estão previstos na norma, na instrução normativa do Banco Central do Brasil, e diz assim: para minimizar risco de alguém ser assaltado, de ser sequestrado e ser obrigado a fazer transferências por conta do meliante, o bandido que estiver, né, realmente ali dominando a pessoa naquele momento, para minimizar o risco, para atenuar, para suavizar, para diminuir o risco, o Banco Central do Brasil então determina que os participantes provedores de conta transacional do Pix, ou seja, de conta que possa ser objeto de transações por meio do Pix. Que contas são essas? Contas de pagamento e contas correntes, contas de depósito à vista. Devem estabelecer limites máximos de valor para a iniciação de um Pix, com finalidade de compra ou de transferência por conta transacional, essa conta corrente ou a conta de pagamento, a possibilidade de diferenciação do limite estabelecido para o período diurno, então durante o dia tem um limite, e à noite um outro limite, que naturalmente à noite seria menor para evitar exatamente a ação, né, minimizar a ação de bandidos. Dito isso, olha só, os participantes poderão, a seu critério, ofertar funcionalidade para que o usuário final possa solicitar que o período noturno compreenda o período entre. Então, olha só como é que a questão ela tem esse grau de dificuldade. Ela diz assim: os participantes. Quem são os participantes? Aquelas instituições financeiras que estão habilitadas a fazer operações no Pix, no sistema de pagamento instantâneos. Então, esses poderão ofertar, a seu critério, uma facilidade, uma funcionalidade para que o usuário final, eu, você, as pessoas, a gente possa solicitar que o período noturno compreenda um período entre. Então a gente vai observar, eu vou mostrar para você que tem uma instrução normativa que determina qual é a regra geral do período noturno, mas ele pode ser alterado. Por isso que diz que os participantes poderão oferecer, a seu critério, poderão ofertar essa facilidade, essa funcionalidade para alterar esse período noturno. Então vamos ver quais são as alternativas que a gente tem. Será que é para alterar das 21 horas, entre 21 horas e 6 horas, entre 22 e 6 horas, entre 23 e 6 horas, entre 0 hora e 7 horas, entre 1 hora e 7 horas? Então o período noturno, será que é para alterar das 9 horas da noite até as 6 horas da manhã do dia seguinte? Será que é das 10 horas da noite até as 6 horas do dia seguinte? Será que é às 23 horas, às 11 horas da noite até as 6 horas da manhã do dia seguinte? Será que é da meia-noite, como está na letra D, até as 7 horas da manhã do dia seguinte? Ou será que é da 1 hora da manhã às 7 horas da manhã? Então a resposta correta não é a letra A, não é a letra C, não é a letra D, não é a letra E, mas sim a letra B. Resposta correta, entre 22 horas e 6 horas, tá? O período noturno, em geral, compreende o período entre 20 horas e 6 horas. Então, a regra geral diz que o período noturno, em geral, a regra geral é das 8 horas da noite até as 6 horas da manhã. E aí a norma diz o seguinte, acompanha comigo, diz assim, ó:
Os participantes poderão, a seu critério, ofertar funcionalidade para que o usuário final possa solicitar que o período noturno compreenda o período entre 22 horas e 6 horas. Então, de 20 horas até as 6 horas da manhã, nós teríamos das 20 até as 24, 4 horas mais 6, 10 horas. Seria esse o período noturno, todo ele. Pode ser alterado para das 22 até as 6. Aí ele seria reduzido para 8 horas, esse período noturno. Observa que os termos utilizados na questão, né, ele é exatamente o que está na norma. Os participantes poderão, a seu critério, ofertar funcionalidade para que o usuário final possa solicitar que o período noturno compreenda o período entre 22 horas e as 6 horas. Isso está previsto na Instrução Normativa Banco Central do Brasil, de número 331, de 1º de dezembro de 2022. Resposta correta, alternativa de letra B, 22 horas e 6 horas. E a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, minha gente. Então, nós fizemos a primeira aí, né? Exatamente. O Josimar já está dizendo qual é a regra geral, né? Até 1.000 para o período noturno, as transações, mas ele pode ser alterado a gosto do cliente, do participante, tá bom? A questão boa, a Gesana achou, mas a questão ela foi difícil, tá? É interessante que depois do evento da semana anterior, você pode observar no comentário dos participantes, até com uns comentários muito respeitosos, eu achei interessante, né, o respeito, a consideração, a gente pode dizer o que quiser, mas sempre, né, mantendo a elegância, mantendo realmente o respeito no nosso relacionamento. Eu acho isso muito bacana e muito, muito importante mesmo. E uma pessoa fala assim, ó, sem querer desmerecer o professor, mas as questões que foram escolhidas, né, pela equipe do GRAM foram questões muito fáceis. E aí eu escrevi depois, olha, quem escolheu as questões fui eu, tá? E eu não escolhi as questões mais fáceis. Eles pediram que eu fizesse as questões mais recentes. Eu peguei as questões do Banco do Brasil, que tem a ver com o nosso concurso, de 2023, são as mais recentes que a gente tem, e comecei a listar e a fazer. Não quer dizer que eu tenha escolhido as mais fáceis. Essa aqui eu considero um pouquinho mais difícil, porque a gente teria que decorar, teria que ter guardado, de fato, esse período, esse horário aí, tá? Não sei, alguns estão dizendo aí, como a Gesana, não foi? Ela falou que a Gesana foi questão boa, quer dizer que, para dizer que ela achou boa, eu estou achando que você achou que foi fácil, né? Esse horário pode ser modificado livremente, tá? Pode ser modificado da seguinte forma: o normal é de 20 às 6. Ele pode ser modificado somente para de 22 às 6. Não pode, eu quero que o horário noturno meu seja de 2 da manhã às 6 da manhã. Isso não pode, tranquilo? Tem como baixar as questões? A Andréia está perguntando, essas questões, esse material está disponível na descrição do vídeo, tem como você baixar assim, tá? Ó, a Eli está dizendo para nós, dando boa tarde, chegando a dizer, ó, turma, o material de apoio está disponível na descrição do vídeo. Ela não falou ainda, mas ela pensou, tá? Ela quer dizer para vocês não esquecerem de dar o like, tá bom? O Rafael parabenizando, Antônio Cirilo, Henrique dizendo ótimas questões, tá? Se tivesse a opção 22 às 5, eu iria errar. Realmente ficaria um pouquinho complicada mesmo, né? Boa no sentido de ser bem elaborada, tá? Bacana, realmente é. Mas você concorda comigo que é uma questão realmente de média dificuldade para difícil, né? Mas você vê, copiou e colou o que está nessa instrução normativa, Banco Central de número 331. Hoje o professor ficou meio enrolado, em geral eu gosto de mostrar o slide do evento nesse bate-papo, mas eu não corri assim para pegar essas questões e acabei não me atrapalhando, tá? Não coloquei isso. Olha só que interessante, uma questão sobre o Código de Ética do Banco do Brasil. Mas, professor, eu vou fazer prova do Banco do Nordeste do Brasil e prova da Caixa Econômica Federal. Esse velhinho tá maluco, vem me trazer uma questão de Código de Ética do Banco do Brasil. Meu povo amado,
Código de ética, não importa se é do Banco do Brasil, se é do BRB, se é do Banco do Nordeste, se é da Caixa Econômica Federal. Código de ética vai ter sempre os mesmos valores, as mesmas preocupações, respeito, honestidade, sempre preservar os interesses da empresa. Todos eles vão estar em torno disso. Então nós vamos fazer essa aqui e você vai perceber que a gente pode associar sim ao Código de Ética do Banco do Nordeste do Brasil e também ao Código de Ética da Caixa Econômica Federal. Vamos à questão que diz assim. Essa questão ela foi utilizada pela banca examinadora Fundação Sesgran Rio no concurso do Banco do Brasil, prova que aconteceu no dia 23 de abril de 2023. Uma questão que trata do Código de Ética do Banco do Brasil. Vamos à questão que diz assim. Uma funcionária de determinada instituição financeira segue religião de matriz africana, fato conhecido dos demais colegas de trabalho. Após reunião com a equipe da qual participa, ela é surpreendida com afirmações desairosas, desrespeitosas, em relação aos que são integrantes da referida religião. Observa na primeira linha que está escrito assim, uma funcionária de determinada instituição financeira. Não está dizendo que é o Banco do Brasil, né? Está dizendo uma instituição financeira. Então, o que vai ser questionado aqui é valor que deve ser observado, é cuidado que deve ser observado em qualquer instituição financeira. Aí diz assim, eu destaquei aqui que ela segue religião de matriz africana. Então, a questão vai girar em torno disso aí. Diante disso, formula reclamação ao coordenador-geral do grupo de trabalho, assentando sua inconformidade com o evento. Essa situação não ocorreria facilmente no Banco do Brasil, uma vez que, nos termos do seu Código de Ética, as relações devem ser pautadas pelo respeito a várias diferenças, dentre as quais figuram as diferenças. Gente, uma questão muito fácil, independentemente da gente ter estudado o Código de Ética do Banco do Brasil ou não. Porque a primeira linha já deu a resposta. Uma funcionária de determinada instituição financeira que segue religião de matriz. E lá indaga-se o seguinte, tá? Essa situação não ocorreria facilmente no Banco do Brasil, uma vez que, nos termos do seu Código de Ética, as relações devem ser pautadas pelo respeito a várias diferenças, dentre as quais figuram as diferenças pessoais, né, devem ser pautadas pelo respeito a várias diferenças. As diferenças pessoais devem ser respeitadas? Sim. Tá? Eu não vou dizer que isso aqui esteja errado, mas não é o que responde nesse contexto aqui, tá? Então não dá para aproveitar. Deve ser respeitadas diferenças cambiais. Caramba, a palavra câmbio, cambial tem a ver com troca, em geral com troca de moeda estrangeira, que é brincadeira, né? Será que tem a ver com diferenças preventivas? Vai prevenir o quê? Diferença preventiva? Não, aqui está complicado, não dá para a gente aproveitar. Vamos ver a letra E. Diferenças alteradas. Olha, a banca examinadora foi muito criativa. Então, as relações devem ser pautadas pelo respeito a várias diferenças, dentre as quais figuram as diferenças religiosas. Estava na cara que só podia ser isso. Resposta correta, alternativa de letra B, religiosas. Então, as relações devem ser pautadas pelo respeito a várias diferenças. Diferença com relação à orientação religiosa, orientação sexual, em relação a regionalismo, em relação a diferenças de raça, de cor da pessoa, tudo dentro de um contexto muito tranquilo e muito sereno que vai prevalecer no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, no Banrisul, na Caixa Econômica Federal, em qualquer instituição financeira, seja ela pública, seja ela privada. Resposta correta, alternativa de letra B, religiosas, e a gente se vê na próxima questão. Até lá! E aí, o que vocês acharam da questão, minha gente? Tá? Isso, que maravilha, né? Vale para a Caixa e para o Banco do Nordeste, tá? Lei Dix, não sei como é que fala, mas é por aí, não é isso? Lembrando que aquela questão, embora trate do Código de Ética do Banco do Brasil, né, e nosso concurso para a Caixa e Banco do Nordeste, sempre com jogo de cintura, para a gente poder, né,
levar em conta que é possível de aproveitar. Isso está também no Código de Ética, tanto do Banco do Nordeste quanto da Caixa Econômica Federal. Por isso que eu trouxe, tá? Já esse assunto de tesouraria, ele não aparece lá no concurso do Banco do Nordeste, mas aparece no concurso da Caixa Econômica Federal. E a tesouraria é o coração financeiro de qualquer local. Tá? Se uma loja tem que ter lá uma tesouraria, o dinheiro necessário para que a loja possa funcionar. Na agência bancária, ela tem uma pequena tesouraria, onde tem um dinheiro vivo necessário para que a agência possa atender os saques que forem realizados naquela agência. Só que existe uma tesouraria administrativa, uma tesouraria central. Essa tesouraria central, ela se preocupa com a saúde financeira, com o sangue, que é o dinheiro, a mercadoria, dinheiro é que faz realmente que o banco necessita nas suas operações no dia a dia. A tesouraria é que vai se preocupar em ter sempre a quantidade de dinheiro necessária para que o banco possa honrar os seus compromissos financeiros, para que ele possa conceder os empréstimos que ele se comprometeu e pagar também os compromissos, os empréstimos que ele toma, porque eventualmente ele toma empréstimo também. Vamos à questão então? Vamos lá. Essa questão, ela foi utilizada pelo Banco do Brasil. Na verdade, não, eu vou fazer outra vez, já que vai ficar depois para o comentário, eu vou cortar. Essa questão, ela foi utilizada pela Fundação Sesgran Rio no concurso do Banco do Brasil, na prova que aconteceu no domingo 23 de abril de 2023. E a questão trata de tesouraria. Tesouraria, a tesouraria central de um banco, de uma instituição financeira. Aquela que centraliza e que fica atento àquele combustível necessário para que os bancos, as agências, possam realizar as suas operações no dia a dia. E esse combustível é uma mercadoria chamada dinheiro. Então a tesouraria, ela é que fica ali controlando a quantidade adequada, necessária, exigida pela instituição financeira para ela desempenhar as suas atividades. Então vamos à questão que diz assim: a função principal das operações de tesouraria bancária é... Será que a função principal, eu destaquei aqui a palavra tesouraria, a função principal, aprimorar a qualidade de atendimento aos clientes. Gente, isso, aprimorar a qualidade de atendimento dos clientes, isso é de extrema relevância para qualquer instituição financeira, sim, mas é papel da tesouraria ela se preocupar, tem essa função principal? Não. Tem uma outra equipe que vai cuidar disso. Não é a tesouraria. Por conta disso, não dá para aproveitar a letra A. Vamos ver então o que diz a alternativa de letra B, que diz assim: ampliar o uso de serviços digitais nas transações financeiras. Minha gente, ampliar o uso dos serviços digitais, a tecnologia da informação nas transações financeiras. Isso é de grande relevância para o dia a dia das instituições financeiras, dos bancos? Com certeza, mas é papel da tesouraria? Não, isso é da equipe lá de tecnologia que vai se preocupar com isso. Não será a tesouraria que vai se preocupar com isso de jeito algum. Então não deu para aproveitar nem B, eu vou pular a letra C, você já deve saber por quê. Será que a função principal das operações de tesouraria bancária é aumentar a carteira de serviços financeiros oferecidos aos clientes, ou seja, aumentar as opções, mais produtos para vender, para oferecer aos clientes? Isso tem relevância, isso tem importância para um banco, para uma instituição bancária? Com certeza tem relevância, mas é a tesouraria que vai se preocupar, vai ficar atenta e que vai desenvolver o que for necessário para aumentar essa carteira, a quantidade de produtos oferecidos? Não, isso não é papel da tesouraria. Caramba, será que a função principal das operações de tesouraria bancária é gerenciar as atividades de marketing, publicidade e propaganda da instituição financeira? Olha só, gerenciar as atividades de marketing, publicidade e propaganda da instituição financeira é de extrema relevância, de extrema importância, mas é a equipe da tesouraria que vai se preocupar com isso? De jeito algum. Então não deu para aproveitar nem A, nem B, nem D, nem E.
Então a resposta correta é a letra C. Então vamos lá, diz assim, ó, a função principal das operações de tesouraria bancária é administrar os fluxos de despesas e receitas da instituição financeira, visando a controlar os gastos e maximizar os lucros. Administrar os fluxos de despesas, de saída de dinheiro, e receita, entrada de dinheiro, visando o quê? A controlar os gastos, que tem que gastar dinheiro, e maximizar o máximo de lucro. Resposta correta, alternativa de letra C, sem dúvida alguma, e a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, mais uma questão. Deixa eu ver aqui como é que estão as participações. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Tá, pois é. Isso, Josimar matou a pau, pois ética é assunto universal. Você já viu falar sobre isso em outras aulas? Toda vez que eu vou falar sobre essa aula, sobre ética, eu começo sempre dizendo o seguinte, é para a gente lembrar do quê? Aquilo que o vovô e a vovó, que o papai e a mamãe, o padrinho, a madrinha, um tio mais próximo, aquele adulto que teve mais importância, mais relevância na nossa formação, ser um bom menino, ser obediente, respeitar os outros, cumpridor dos deveres, ser honesto, não chegar atrasado, né? Não mentir. Né? Isso aí, como a gente aprendeu, se a gente guardasse isso, não precisaria de código de ética algum. Mas a gente esquece, nós somos seres humanos, a gente cresce, somos influenciados por outras coisas e a gente acaba esquecendo. E aí o que acontece? É preciso sim ter um código de ética para poder a gente não perder o nosso rumo, tranquilo? Pois é, quem falou aqui do copo, né? Olha só, a Danúbia está lembrando. Essa aqui é uma caneca de aço inoxidável do meu tempo de escola, de 2º grau. Essa caneca é uma lembrança que eu trago da Escola Técnica Federal do Rio de Janeiro. Eu me formei em 1973, então 50 anos. Ano passado eu reunimos num bar lá no Rio de Janeiro, lá no centro da cidade, 8 integrantes. E eu levei essa caneca aqui, eu era o único que tinha ela ainda. O pessoal ficou muito animado quando viu isso aí, foi muito legal. Pois é, Nelson, eu também estou muito feliz com a presença de vocês, me salvo domingo também, tá? Ótima questão, deixa bem claro que coisa boa. Não ri do coleguinha, Cibele, essa eu não vi qual é o motivo da risada, tá? Por falar na canequinha, eu vou tomar mais um golinho d'água. Então, assunto tesouraria, né? Bem tranquilo. Então, é assim, é jogo de cintura na hora da prova. Gente, mesmo que eu não tivesse estudado esse assunto, né? Tesouraria tem a ver com tesouro, tesouro tem a ver com dinheiro. Então, caramba, essa tesouraria, ela tem a ver com o dinheiro do banco. Tá? Aí eu vou vendo item por item. O primeiro, aprimorar a qualidade do atendimento aos clientes. Opa, isso tem importância, isso tem relevância. Mas tem chance de ser a resposta correta? Não. Não é a tesouraria que vai cuidar disso, tá? Então vamos adiante, deixa eu ver o próximo. Mercado primário. Tá, o mercado primário. Muito interessante essa questão. Eu, inclusive, isso não aparece no conteúdo programático dos editais de qualquer instituição financeira pública, mas com a minha experiência, com a minha vivência, né, com preparação para concurso público de instituição financeira pública, eu passei a ter uma aula só de mercado primário. Claro que quando a gente fala em mercado primário, também o mercado secundário. O mercado primário ele tem a característica de quando um papel, um título, ele é negociado pela primeira vez. E a característica também é que quando ele é negociado pela primeira vez, o dinheiro sai do bolso, da conta corrente do investidor e vai para a conta, vai para o caixa daquele que está emitindo o papel. Então, se eu tenho uma empresa, uma sociedade anônima emitindo ações, quando aquelas ações são oferecidas no mercado primário, o investidor compra as ações, o dinheiro sai do bolso dele e vai para o caixa da empresa que está emitindo aquela ação. Se é um título público federal, o que vai acontecer? Quando ele é negociado no mercado primário, quem comprar aquele título vai ficar com o título, o governo federal reconhecendo que tem uma dívida com aquela pessoa e vai entregar o dinheiro ao governo. Esse dinheiro vai entrar no caixa do governo. Mercado primário. O que é mercado secundário? É quando aquilo que já foi negociado no mercado primário é negociado pela segunda, pela terceira, pela milésima vez, pela milionésima vez.
sempre mercado secundário. E uma característica no mercado secundário, as operações são realizadas entre investidores e não sensibilizam, não alcançam, não atingem o caixa da empresa emissora daquele valor mobiliário, ou então do governo federal, do Tesouro Nacional, emissor de títulos públicos federais. Tranquilo? Muito bem. Para muitos na nova geração. Está em desuso? Mas é porque eu realmente não estou muito preocupado com isso, não, é? Tá. Gosto muito. Pois é, a gente gosta muito também do professor Beto Fernandes, né? Nosso parceiro aqui do Gran Concursos. Tá, então tá bom. Vamos lá rapidinho. Mercado primário, vamos ver a questão, né? Vamos lá. Essa questão, ela foi utilizada pela banca... Engasguei, não vou deixar aproveitar não. Essa questão, ela foi utilizada pela banca examinadora, a Fundação Sesgran Rio, no dia 23 de abril de 2023, no concurso do Banco do Brasil. Uma questão bem interessante tratando do mercado primário. Vamos à questão que diz assim: a principal razão que justifica a existência de um mercado primário de títulos públicos administrados pelo Tesouro Nacional é mobilizar recursos financeiros para o Paraá. Então, olha só, um mercado primário de títulos públicos administrados pelo Tesouro Nacional. Então, a gente já tem o contexto. Já está dizendo que é título público, administrado, emitido pelo Tesouro Nacional. Dito isso, vamos adiante. Será que a emissão, o que justifica a existência do mercado primário de títulos públicos administrados pelo Tesouro Nacional? Será que é para mobilizar recursos financeiros para o combate à inflação? Então, olha só, comprar e vender títulos públicos federais no mercado secundário é, sim, um instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central e não pelo Tesouro Nacional para combater a inflação. Mas aqui está dizendo que é operação no mercado primário de títulos públicos. As operações no mercado primário, elas não servem de jeito algum para combate à inflação de forma alguma. No mercado secundário, sim. Será que serve para financiar empresas? Gente, para financiar a empresa, seria necessário que a empresa emitisse o título. E as empresas conseguem financiamento, conseguem recursos no mercado de capitais, emitindo valores imobiliários, emitindo títulos, ações, emitindo debêntures, commercial papers, conseguem sim, mas as empresas vão emitir títulos públicos de jeito algum. Então não dá para aproveitar por conta disso. Não deu para aproveitar nem A, nem B, e aí eu venho com a letra D, né? Será que é mobilizar recursos financeiros para o equilíbrio do balanço de pagamento do país? Caramba, o que eu entendo por balanço de pagamento? É como se fosse uma daquelas balanças antigas que a gente tinha nas mercearias de uma forma geral. Se eu quisesse, ela ficava assim em equilíbrio. Se eu quisesse 1 quilo de arroz, o comerciante pegava um peso de 1 quilo e colocava desse lado. E aí esse prato caía. Aí ele ia colocando arroz aqui do outro lado até que houvesse equilíbrio. Isso era o balanço de pagamento, a balança normal numa mercearia. O balanço de pagamentos, ele tem essa característica, funciona fazendo uma semelhança com uma balança. Então, de um lado eu tenho importações e eu tenho exportações. Ela estará em equilíbrio quando as importações elas forem idênticas às exportações. Estará em desequilíbrio quando tender para um lado ou para outro. E aí está dizendo aqui que emissão, né, a principal razão que justifica a existência de um mercado primário de títulos públicos administrado pelo Tesouro Nacional é mobilizar recursos financeiros para o equilíbrio do balanço de pagamento do país. Nunca, não tem nada a ver com importação e exportação. E a letra E. Será que serve para mobilizar recursos para a estabilidade do mercado de trabalho? Não, de jeito algum. A principal razão que justifica a existência de um mercado primário de títulos públicos administrados pelo Tesouro Nacional é mobilizar recursos financeiros para o
financiamento dos déficits do governo. Ou seja, com a emissão de títulos públicos federais, o governo federal ele consegue captar recursos para financiar seu déficit. Se o governo está com déficit, ele está com sobra de dinheiro ou falta de dinheiro? Falta de dinheiro para honrar os seus compromissos. Ele então vai ao mercado e toma dinheiro emprestado das pessoas, fazendo o quê? Fazendo a emissão de títulos públicos federais, isso por meio do Tesouro Nacional. E essa captação de recursos vai acontecer no mercado primário. É no mercado primário que o investidor vai ficar com o título e entregar dinheiro ao governo federal, ao Tesouro Nacional. E a partir daquele momento, ele passa a ter um ativo, um documento, onde o governo federal reconhece que tem uma dívida com ele, que vai honrar, que vai pagar numa determinada data futura, com uns juros previstos também no próprio título público federal. Resposta correta, alternativa de letra C, financiamento dos déficits do governo, sem dúvida alguma, e a gente se vê na próxima questão. Até lá! Então, minha gente, deixa eu ver como é que está a participação, tá? O que está acontecendo é... O professor está usando o aparelho, né? E tem hora que dá uma travada. Por que eu fiz questão de dar aquela cortada e refazer outra vez? Porque depois vamos fazer o recorte desses vídeos e vai ficar como resolução de questões. E por conta disso, eu quero que fique bem arrumadinho, bem bonitinho, né? Não vai ficar legal ficar só isso não, tá bom? Ficar dessa forma não. Eu tô para retirar esse aparelho já na próxima vez que eu for ao dentista, né? Professor, mas o senhor velho com 70 anos de aparelho, gente, dá uma arrumadinha na cara, já que as outras coisas todas com o tempo, né, vão ficando assim, mais feinho, né? Então a gente vai tentando dar uma ajeitadinha aqui ou dali, onde puder, tranquilo? Tá, revisão sai completa, Adriano tá gostando, né? A Bianca diz que não conhecia, estou conhecendo agora e tá amando a didática. É a explicação do professor. Que coisa boa, Bianca, seja muito bem-vinda. De onde é que você nos acompanha, tá? Que explicação maravilhosa, muito gentil. Vocês sempre muito misericordiosos, né? Manda um abraço, né? Mazani tá falando. Que coisa boa, gente, que coisa boa. É a organização e tal, a gente procura cuidar. E a gente tem um zelo, um carinho muito grande por tudo que eu faço aqui no Gran Concurso desde o primeiro momento, né? Naturalmente que eu combinei com a coordenação desde diminuir um pouco o meu ritmo, né? Eu fiz 70 anos no ano passado, não quero me afastar de todo, mas o ritmo do professor já está sendo um pouco mais leve, né? Mais adequado assim ao contexto da minha realidade. Mas isso aqui é extremamente prazeroso para mim, né? Quem me conhece, até alguns de vez em quando percebe o quanto que eu amo de fato essa atividade. Vamos falar do crédito rural, uma questão muito fácil, tá? Crédito rural, dinheiro liberado para o produtor rural. E ele só pode ser liberado para o produtor rural com taxa de juros favoráveis. E eu tenho crédito rural destinado a custeio, investimento, comercialização e industrialização. O crédito rural para custeio é o dinheiro liberado para aquilo quanto que custa para o produtor rural produzir uma safra. Então ele vai produzir feijão. Ele precisa de dinheiro para comprar semente, para comprar adubo, defensivo agrícola, para todos os procedimentos, desde o plantio até a colheita. Aí isso é custeio. Mas aí depois que ele colhe, está tudo ensacado na propriedade rural, ele precisa levar para o SEASA, para o centro de distribuição, para poder fazer a venda dessa mercadoria que ele produziu. Isso tem custo também, de repente ele não tem dinheiro, o crédito rural libera dinheiro. Um outro destino é investimento. É dinheiro que o produtor rural precisa para investir na propriedade rural. É uma melhoria que ele vai utilizar em várias safras. Vamos supor que ele tenha feito um armazém, um local para guardar o feijão que ele plantou nessa safra. Vai utilizar aquele armazém só nessa safra? Não. Ano que vem na outra safra e nos outros anos seguintes. Então eu falei no custeio, eu falei na comercialização e falei no investimento. E ficou faltando só a industrialização. É crédito, dinheiro liberado para o produtor rural, desde que ele industrialize, desde que ele processe os produtos que ele produz na sua propriedade rural. Eu tive agora, há cerca de 3 semanas, lá em Santa Catarina, foi uma cidade chamada Urubici, e nós visitamos lá um estabelecimento da propriedade rural chamada Fruta Fina,
Então ele tem várias frutas daquela região mais fria, maçã, amora, tem umas frutas muito interessantes. Mas ele processa, ele faz a geleia lá. Então esse tipo de processamento, essa industrialização pode ser contemplada por aquele produtor rural. Vamos ficar atento que, por exemplo, a indústria de soja, óleo de soja, ele precisa da soja. É um produto que é produzido pelo produtor rural. Mas será que o grande fabricante de óleo de soja pode ser contemplado com crédito rural de industrialização? Não, porque o produto tem que ser processado, tem que ser industrializado na propriedade ou então na cooperativa rural. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Isso, alguém já está falando aqui, a Bianca está dominando. Investimento para equipamentos, máquinas, melhorias, tá? Isso. Eu também fico muito feliz, Danube. Muito obrigado. Investimento é de longo prazo, sim, tá? Tranquilamente. A explicação tá ótima. Tá bom, obrigado. Tá? Ei, gente boa, tá bom. De ter aula presencial em Brasília no curso do SIG. Ô, Cristina, que saudade. Eu passei lá em frente outro dia. Você acredita que tudo aquilo foi abaixo? Não tem mais nada. Era realmente o GRAM presencial, era uma estrutura fantástica aqui. Realmente uma coisa que não era fácil. Agora você está em Manaus, não é isso? Ô, Josafá, vamos lá. Obrigado pelo carinho. Vamos lá. Essa questão, ela foi utilizada pela Fundação Sesgran Rio no dia 23 de abril de 2023, no concurso do Banco do Brasil. Uma questão que trata do crédito rural. Uma questão bem fácil, vamos ver. O crédito rural atende a diversas finalidades do setor rural. A modalidade de crédito rural destinada ao financiamento das despesas normais dos ciclos produtivos, da compra de insumos à fase de colheita. É denominada crédito D. Então, olha só, o contexto aqui, ó, financiamento das despesas normais do ciclo produtivo de uma safra, desde a compra de insumos, semente, adubo, defensivo agrícola, até a colheita. Isso é denominado o quê? Será que é denominado o crédito destinado para investimento? Ora, o crédito rural destinado para investimento é para o produtor rural investir na propriedade rural, com melhorias, com compra de equipamentos. Não é considerado, não atende esse destino aqui de financiar despesas normais dos ciclos produtivos, da compra de insumos à fase de colheita. Será que é industrialização? Caramba, no contexto, no preâmbulo, fala em algum tipo de industrialização, algum tipo de processamento? Não. Está falando que ele está precisando, ele tem despesa normal, desde a compra de insumos, desde o início do plantio até a colheita. A industrialização não é para esse fim. A industrialização é para financiar, de fato, quando o produtor rural, ele industrializa, ele processa o quê? Ele industrializa, ele processa aquele produto que ele plantou na sua propriedade rural. Então não dá para aproveitar a letra B. Então será que é a letra D, comercialização? Ora, aqui em algum momento já falou que de fato ele já colheu, que já está precisando simplesmente levar para o ponto de distribuição, local de distribuição para vender? Não. Esse é o objetivo do crédito rural para comercialização. Permitir a distribuição, levar no ponto onde realmente vai ser vendido. Será que é denominado crédito de estoque regulador? Existe crédito rural com esse destino, estoque regulador? Não. Existe sim uma política do governo federal de preços mínimos com o objetivo de ter um estoque regulador, mas não é por meio do crédito rural. Então não dá para aproveitar. Então, olha só, nós temos 4 modalidades de liberação de recursos do crédito rural. Pode ser para investimento, para industrialização, para comercialização e esse contexto aqui, financiamento das despesas normais dos ciclos produtivos da compra de insumos à fase de colheita. É denominado crédito de custeio. Gente, vamos guardar aí quanto custa para o produtor rural produzir uma safra. Se ele vai plantar feijão, é quanto custa para ele comprar semente, comprar defensivo agrícola, comprar adubo, tudo aquilo que ele necessita para efetivamente plantar e colher. Tem a ver diretamente com uma única safra. Resposta correta, alternativa de letra C, custeio, sem dúvida alguma. E a gente se vê na próxima questão. Até lá!
Então, voltando aqui, a Bianca está falando, né, sobre o IOF, o Imposto sobre Operações do Crédito Rural. Vi questões com alíquotas diferentes. Qual seria a mesma alíquota do IOF nessas operações? Tá, boa pergunta, né? Eu não estou lembrado de ter visto alguma questão do crédito rural. Olha que eu tenho um banco de questões bem extenso e eu não me lembro de alguma questão do crédito rural falando do IOF no crédito rural. Mas o IOF do crédito rural é o seguinte: ele pode ser tributado, o crédito rural, com o IOF. O que diz a norma é o seguinte: hoje ele está tributado com alíquota zero, ou seja, as operações do crédito rural, na prática o produtor rural não paga. Mas existe uma alíquota suplementar que está valendo para todas as operações de crédito, além da alíquota normal, de 0,38%. Então, na prática, hoje o produtor rural, quando ele faz uma operação de crédito rural, ele está sujeito ao IOF, esse complementar, esse suplementar, esse extraordinário de 0,38%. Quando eu vou fazer uma operação de crédito rural, eu estou sujeito a pagar o IOF normal. Eu não estou lembrado agora, nem acredito que vão perguntar para nós qual é o IOF de uma operação de crédito de CDC, tá? Nem no crédito rural também não acredito. Mas vamos supor que seja 2%. Aí eu vou pagar 2% mais 0,38% dessa alíquota extraordinária. Tranquilo? Eita ferro. Um ciclo produtivo. Exatamente, um ciclo produtivo, uma safra, tá correto, Vinícius, tá bom? São os custos para ter a colheita. Que coisa boa as participações de vocês, tá? Estou gostando de ver. Vamos ver qual é a próxima questão. Código de ética do Banco do Brasil. Acho que só tenho essa e mais uma. Deixa eu ver aqui. Código de ética do Banco do Brasil. Professor, eu vou fazer concurso do Banco do Nordeste. Professor, eu vou fazer concurso da Caixa Econômica Federal. Por que o senhor me traz questões do Código de ética do Banco do Brasil? Quem chegou um pouquinho mais tarde, agora há pouco, não viu a explicação, a gente já fez uma outra. Porque a ética, esses valores que estão no Código de Ética do Banco do Brasil, são os mesmos para qualquer instituição financeira, tá? Não tem nada conflitante. Então, se eu estudar um dia um Código de Ética, já tenho as informações necessárias para resolver qualquer questão de qualquer Código de Ética que houver por aí. E sempre lembrar, se eu não estudar código de ética algum, lembrar daquilo que o vovô nos ensinou, que a vovó nos ensinou, o papai, a mamãe, o titio, a titia, o padrinho, a madrinha, aquele adulto que teve, né, uma proximidade maior com você durante o seu crescimento, durante a sua formação. Ser cumpridor de deveres, ser honesto, respeitar as pessoas, não mentir, é coisa básica que depois reflete tudo no código de ética. Se a gente lembrasse sempre desses valores que a gente aprendeu com o vovô e com a vovó, a gente não precisaria de código de ética. Mas a gente cresce, somos falhos e a gente acaba esquecendo de alguns detalhes. Para isso, o código de ética, para nos lembrar esses valores, todo esse cuidado. Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou fazer a questão. Essa questão, ela foi utilizada pela Fundação Sesgran Rio no concurso do Banco do Brasil, na prova que aconteceu no dia 23 de abril de 2023. E a questão trata do Código de Ética do Banco do Brasil. Vamos à questão que diz assim: um funcionário de instituição financeira entra em conflito com seu gerente imediato por questões de trabalho que tomaram vulto por atingir as relações pessoais. Um funcionário de instituição financeira. Embora a questão ela envolva o Código de Ética do Banco do Brasil, você veja que o preâmbulo diz assim: um funcionário de instituição financeira. Não diz até agora que é do Banco do Brasil. Tem um conflito com seu gerente, com seu superior imediato, por questão de trabalho, que tomaram vulto por atingir as relações pessoais. Os caras estão meio atravessados um com o outro. Vamos lá. Inconformado com o comportamento da chefia do superior, esse funcionário passa a tecer considerações, comentários ofensivos à atuação do chefe, publicando seus ataques nas mídias sociais do banco, bem como nas que ele mantém com outros empregados da instituição. Vamos adiante. Consoante o Código de Ética do Banco do Brasil, essa atitude do funcionário é... Então agora ele posicionou, de acordo com o Código de Ética do Banco do Brasil, essa atitude do funcionário é... De pronto, ela deve ser elogiada, deve ser incentivada, pelo contrário, não deve haver incentivo algum, deve dar uma segurada, deve orientar o funcionário
para deixar de adotar essas práticas que não são saudáveis, são práticas lesivas ao bom relacionamento das pessoas e também à imagem da empresa. Vamos lá. Será que deve ser considerado exercício da liberdade de expressão? Gente, o exercício da liberdade de expressão não quer dizer que a gente possa se expressar sem alguns critérios, sem alguns respeitos, sem limites. Tem que tomar cuidado, sim. Então, não dá para aproveitar. Não deu para aproveitar a letra A, vamos ver a letra B. Deve ser classificada como questão particular. Isso é de âmbito particular? Não. Começou no relacionamento entre um subordinado e a sua chefia. Então não dá para ser tratada como classificada como uma questão particular. Será que então deve ser passível de ser solvida? Solvida no sentido de ser resolvida por mediação? Olha, isso aqui a gente até poderia pensar que uma mediação, alguém poderia ajudar a resolver, mas de acordo com o Código de Ética do Banco do Brasil, essa atitude do funcionário ela é passível de ser solvida por mediação ou existe um outro contexto? Existe um outro contexto, sim, tá? Letra E. Ela é tida como insignificante, como irrelevante, caso não atinja a produtividade? Não, ela tem significância sim, ela tem relevância sim, independentemente de atingir ou não a produtividade. Então não dá para aproveitar. Então, consoante o Código de Ética do Banco do Brasil, essa atitude do funcionário é desautorizada por ser prejudicial à imagem. Imagem de quem? A imagem do Banco do Brasil. Isso está previsto assim no item 1.7 do Código de Ética do Banco do Brasil, está dito assim de forma bem clara: desautorizamos que se inicie ou divulgue em qualquer meio, interno ou externo, críticas ofensivas à honra ou calúnias que exponham a imagem do Banco do Brasil ou de quaisquer de nossas áreas ou funcionários. Resposta correta, alternativa de letra C, desautorizada por ser prejudicial à imagem, sem dúvida alguma, e a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, vamos lá, deixa eu ver o que temos mais aqui. Que coisa boa, né? Renata Barão está perguntando se dá para conciliar os dois concursos. Tem muita coisa que dá para conciliar sim, informática, português, matemática, atendimento, muita coisa sim, né? Dá para a gente conciliar. Se bem que o Banco do Nordeste são 40 questões de conhecimentos bancários, né? Mas tem coisa que dá para conciliar sim. A Caixa tem redação. Isso, Josimar falou, perfeito, concordo plenamente. É essa ideia que eu quis passar, realmente se estende a qualquer outra instituição, né? Alienação fiduciária, será que essa é a última questão? Eu já nem estou lembrado, mas eu catei um monte de coisa para a gente fazer hoje aí. Então vamos lá, alienação fiduciária é uma garantia real. As garantias são aquilo que o devedor oferece para minimizar, para suavizar, para atenuar o risco de crédito. O que é o risco de crédito? É a possibilidade que existe sempre, em toda operação que um banco faz, do banco levar um calote, de não receber o dinheiro de volta, ou então receber menos do que estava previsto. Isso é risco de crédito. Para minimizar o risco de crédito, podem ser oferecidas garantias que podem ser pessoais. É uma pessoa que diz assim, ó, se ele não pagar, quem vai pagar a dívida sou eu. Ou real, quando algo de real é dado em garantia e cada pessoa não paga a dívida, aquele algo de real é tomado, é vendido no mercado e o valor apurado é utilizado para quitar a dívida. Vamos à questão então que diz assim. Essa questão ela foi utilizada pela Fundação Sesgran Rio no dia 23 de abril de 2023 no concurso do Banco do Brasil. E essa questão trata de uma garantia real, trata de alienação fiduciária. E ao falar o assunto que a questão trata, eu já estou entregando já de pronto a resposta alternativa correta. Mas vamos ver o que justifica a resposta correta. Vamos lá. No mercado de crédito, é comum financiar a aquisição de bens imóveis, usando garantias para o acesso a crédito com taxas de juros mais baixas.
Olha só, o risco de crédito, quanto maior o risco de crédito, maior a taxa de juros cobradas. Se a garantia oferecida ela minimiza, ela atenua, ela diminui o risco de crédito, isso acaba impactando de forma favorável para o tomador de recursos na taxa de juros, acaba diminuindo a taxa de juros. Continuando. Das opções de garantia permitidas para o financiamento imobiliário, nomeadas abaixo, qual delas requer a transferência do registro do imóvel para o credor? Então, olha só, das garantias permitidas para o financiamento imobiliário. Então, no financiamento imobiliário, eu posso ter garantia real, o próprio bem, o imóvel sendo oferecido como garantia, uma garantia real, ou então eu posso ter também garantia pessoal. Alguém diz assim, olha, se ele não pagar, quem vai pagar a dívida sou eu. Só que aqui está dizendo que financiamento imobiliário nomeadas abaixo. Qual dela requer a transferência do registro do imóvel? Então está envolvendo o imóvel. Se está envolvendo o imóvel como garantia, não é garantia pessoal, é uma garantia real. E aí tem chance de ser aval? Não, porque aval é garantia pessoal. Tem chance de fiança? Não, porque fiança é uma garantia pessoal. Aí eu tenho A, B e C. Garantia, todas as três garantias reais. Hipoteca, penhor e alienação fiduciária. A hipoteca, eu posso ter o bem imóvel sendo objeto de garantia por meio de hipoteca, sim. Só que na hipoteca não exige a transferência da propriedade, ou seja, a transferência de registro do imóvel para o credor. Quando fala aqui que requer a transferência do registro do imóvel para o credor, está dizendo que exige a transferência da propriedade e o devedor fica com o uso do bem. Então, transfere a propriedade e o devedor ele continua fazendo uso do bem, tá? O penhor não pode ser penhor, vou riscar de pronto. Por que não pode ser penhor? Porque o penhor ele só prevê que o objeto da garantia seja bem móvel. Então, imóvel nunca pode ser objeto de penhor mercantil. Então, a resposta correta é a alienação fiduciária. Na alienação fiduciária, pode ser objeto da garantia, pode ser vinculado como garantia na alienação fiduciária o bem móvel e imóvel. E a principal característica da alienação fiduciária, bem móvel, automóvel, bem imóvel, um apartamento, uma casa, é que quando o imóvel, o bem, ele é vinculado como garantia, é feita a transferência da propriedade para o credor e o devedor fica com o uso, fica com a posse daquele bem. E para fazer a transferência da propriedade no imóvel, isso requer a transferência do registro do imóvel para o credor. Resposta correta, alternativa de letra C, alienação fiduciária, sem dúvida alguma, e a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, minha gente. Estourei o horário aí 3 minutinhos, fiz as 7 questões do registro do imóvel para o credor somente em caso de inadimplência, tá? Então, olha só, Pedro, toda operação de financiamento onde o bem é vinculado como garantia, como alienação fiduciária, toda ela implica na transferência da propriedade, enquanto durar o financiamento, na transferência da propriedade para o credor e o devedor fica com uso, com a posse, independentemente de pagar em dia ou não. Essa é a característica da operação. E aí é o seguinte, essa transferência da propriedade, o proprietário, o credor, ele não pode fazer o que ele quiser com o bem dado em garantia, não. Ele só vai poder colocar a mão nesse bem e vender no mercado caso o devedor atrase os pagamentos. Mas se o devedor efetuar os pagamentos certinhos, ele não vai poder fazer coisa alguma. E detalhe, paga o último centavo da dívida, imediatamente a propriedade retorna ao devedor. Tranquilo? Então vamos lá. Minha gente amada, o que está dizendo aqui? Ou edição do professor. Será que o padrão é C mesmo? Muito com a diferença entre elas. Ué, eu não entendi o que você está dizendo. Você está dizendo o padrão que é a resposta, o gabarito, é isso? Isso. José Gomes está lembrando da propriedade
direta fica com o credor e a posse indireta... Não, tá certo. A propriedade direta fica com o credor e a posse indireta fica com o credor. E a propriedade indireta e a posse direta fica com o devedor, né? São os terminhos que a gente se atrapalha mesmo. É verdade, né? Tudo foi a letra C mesmo, de ponta a ponta. Foi coincidência, tá, Wendel? Eu não escolhi nada, não. Esses são os gabaritos dessas questões aí. Então, a gente já pode, de repente, achar que há uma tendência dessa banca examinadora marcar a letra C como correta. Eles querem dizer, ah, tá. Não, eu copiei e colei, tá? Montei as questões, eu não fiz adaptação alguma, não. Ah, não tem isso, não. É isso aí, meu povo amado. Chegamos ao final, então, desse nosso encontro, onde nós fizemos essas questões. Nós temos novo evento marcado para a próxima semana. Na quinta-feira e na sexta eu vou fazer gravação de teoria à tarde, de 2h30 às 4h30. No domingo eu volto então às 4h30 da tarde fazendo mais questões recentes aí. Né? Fiquei muito feliz com a presença de todos. A Bianca está lembrando, C de Cid, não é isso? Pois é, mas não foi que o professor tenha escolhido isso não. Então tenham um bom final de domingo, continuem empenhados, né, com seus estudos, de forma que a gente possa conseguir a nossa aprovação na nossa prova em abril do Banco do Nordeste do Brasil e em maio na Caixa Econômica Federal. A gente se vê então na próxima oportunidade. Fica aqui um abraço de toda a equipe de profissionais do Gran Concursos, em especial um abraço desse professor apaixonado por você, meu aluno, apaixonado por você, minha aluna, eu que sou apaixonado de fato pela sala de aula, tanto presencial quanto pelo ensino à distância. Até a semana que vem. Tenham todos uma boa semana. Até lá.